Seja bem-vindo ao Ponto dos Concursos. Meu nome é Paulo França, eu sou professor da disciplina de Informática para concursos públicos. Eu te convido agora a conhecer a estrutura do ponto em relação à aula de informática que vai ser aí aplicada, o curso de informática para o concurso do INSS. Um dos concursos mais desejados do país, mais esperados nos últimos tempos aí, né? Pessoal aí estudando bastante, focado no INSS. Eu te convido agora então a entender qual é a estrutura que o ponto está propondo em relação à matéria de informática para concursos públicos visando a prova do INSS. Eu sou profissional de informática para concurso público há mais ou menos 15 anos, trabalho com os concursos mais técnicos do país. Eu trabalho com um concurso que te paga R$1.000 por mês e o concurso que te paga R$22.000 por mês. Então, eu trabalho especificamente com a parte de concursos públicos. A primeira dica que eu te dou em relação à matéria de informática é a seguinte: presta atenção, meu aluno, informática para concursos públicos é uma coisa, informática prática é outra totalmente diferente. O que nós vamos fazer aqui no curso do ponto é pegar o edital do INSS, aplicar esse edital todo para você e ao final de cada aula, nosso curso vai ser dividido em mais ou menos 8 aulas. Ao final de cada aula, eu vou aplicar para você uma prova com questões de concursos anteriores envolvendo o assunto daquela aula no padrão do CESP, que é a organizadora que vai fazer a prova do INSS. Quer entender da estrutura de informática para concursos públicos aplicadas ao CESP? Aula certa. Quer aprender a mexer no computador? Não vou te ajudar em nada, necessariamente isso não faz parte da nossa aula. Agora, entender a dinâmica do CESP para concurso público é exatamente isso que você vai fazer aqui. No curso do ponto, nós vamos colocar aqui, ó, questões comentadas de informática para concursos públicos no padrão do CESP, visando a prova do INSS. Então, a partir de agora, você vai entender a dinâmica da aula de informática que será aplicada na preparação do INSS. E se Deus quiser que uma daquelas 800, 950 vagas, né, que uma daquelas vagas sejam suas, né, seja sua. Mas peraí, professor, tem muita gente que vai querer a prova do INSS, que vai querer uma vaga. Muita gente, vai ser concorrido. Para e pensa. São 1.000 vagas, arredondando. Quantas você precisa? Só de uma, né? Então você faz o seguinte: pega uma para você e deixa as outras para os outros candidatos. Mas a partir de agora, uma vaga é sua. Como é que você faz para buscar essa vaga? Minha sugestão fundamental. Em primeiro lugar, faça um curso preparatório para concursos públicos. Em segundo lugar, faça provas de concursos anteriores para entender da banca que vai montar o seu concurso. Ninguém está aqui para aprender informática, constitucional, administrativo, previdenciário. Você está aqui para aprender a fazer a prova. Ou seja, é muito diferente o aspecto do dia a dia com a prova que você vai fazer para concurso público. Em primeiro lugar, curso preparatório. Em segundo lugar, provas de concursos anteriores. E em terceiro lugar, você vai estudar bastante na sua casa para poder fazer a prova que está chegando aí pela frente. Esses 3 fatores são muito eficientes juntos. Está disposto a passar no concurso do INSS? Faça os 3. Você tem que escolher agora, meu aluno, em que bloco você vai estar. No bloco do participante do concurso do INSS ou no bloco do concorrente. Quer ser concorrente? Faça essas 3 coisas. Curso preparatório, provas de concursos anteriores e estudar em casa. Curso preparatório e provas de concursos anteriores, o ponto resolve para você. Estudar em casa, essa é a sua parte e o ponto te ajuda também. Eu vou aqui nas minhas aulas explicar a matéria para você. Ao final de cada bloco eu entro com uma bateria de questões do CESP para você entender como é que cai. E você ainda vai ter contato comigo no chat. Tem dúvida? Posta lá no chat. Assim que eu puder, rapidinho, na verdade isso é bem rápido, eu vou lá e respondo essa dúvida para você. Então, contato nosso vai ser frequente. Curso, provas e estudar em casa. A tarefa de estudar em casa é sua,
mas eu também vou te ajudar, o ponto vai te ajudar nessa parte também. Qual é o edital básico do concurso do INSS? O que vem pela frente? Baseado aí no seu último edital, nas provas, né? Qualquer mudança também depois da publicação do edital, isso aí vem para nós também. Qual é a estrutura do nosso curso? A estrutura do nosso curso é bem simples. Aula número 1, hardware, software, conceitos de gerenciamento de arquivos, pastas, programas e procedimentos de backup. Meu aluno, presta atenção, backup na prova do CESP não cai não, despenca. Agora adianta no CESP você ir para lá, assim, eu sei o que é backup, backup é cópia, então eu faço a prova. Não vai rolar, não vai adiantar. Você vai ter que entender comigo o que é backup completo, incremental, diferencial, backup cópia, backup diário, backup quente e backup frio. E depois que eu te explicar toda essa aula 1, eu entro com a resolução de questões, ou seja, tratando desses blocos especificamente nas provas que o CESP propôs. Na segunda aula, baseado aí no nosso edital, redes de computadores, está aqui o ponto top da prova do CESP. Aqui você encontra conceitos fundamentais de internet e intranet. A cada 10 questões do CESP em concurso público, 5 delas envolvem a parte de rede, internet e intranet e também aula número 3, conceitos de proteção e segurança da informação. Os ataques são cada vez mais frequentes e o CESP quer saber se você está preparado para eles, se você conhece esses princípios, se você sabe os procedimentos de segurança como firewall, procedimentos de ataque como engenharia social, os métodos que envolvem a espionagem do seu computador e os conceitos gerais relacionados à segurança da informação. Hoje um ataque muito comum é o ataque ransomware, que é um ataque que rouba os dados do computador e te pede um resgate. Isso cai em prova, nós vamos ver tintim por tintim, detalhe, como é que isso é abordado na prova do CESP. Na nossa aula número 4, nós vamos tratar do Internet Explorer, estrutura de correio eletrônico, como por exemplo, Microsoft Outlook, programa para enviar e receber e-mail, suas ferramentas, seus botões, suas aplicações. Na aula número 5 do nosso edital aí para o INSS, você vai ver conceitos básicos de edição de textos, planilhas eletrônicas e apresentações no pacote Office. Traduzindo, Word, Excel e PowerPoint. Tá, como é que cai na prova, professor? Fácil. Lá na prova cai o botão centralizar do Word. Todo mundo que está assistindo essa aula aí, ó, já viu lá no Word um desenhozinho parecido com esse aqui, ó. Esse botão é o centralizar, tem no Word, tem no Excel e tem no PowerPoint. Aí chega a prova do INSS e pede assim: observe este botão. Podemos concluir que ele é o centralizar e põe o título no meio. Sabe quando é que isso vai cair assim na sua prova, meu aluno? Nunca. Nem se você rezar todo dia, isso cai dessa forma. Cai de outra maneira. CESP, presta atenção no tio Paulo. Observe este botão. Ele se encontra no Word, por exemplo. Podemos concluir que o atalho de teclado compatível com ele é tal. Não, peraí, professor. Perguntaram na prova do CESP qual que é o atalho de teclado do centralizar? Exatamente isso. Mas se eu clicar no centralizar, eu resolvo o problema. O CESP sabe disso. Então ele coloca o que você sabe, só que de um jeito que você não está habituado a responder. Existe um Ctrl+C que copia, um Ctrl+X que recorta, um Ctrl+V que cola. Existe um Ctrl mais alguma coisa que coloca o título no meio. No dia da prova, você vai ter que saber que lá no Word, o atalho para centralizar é esse aqui, ó, Ctrl+E. Te dá um dever de casa. Escolhe 10 pessoas do seu convívio que entendem de informática. Aí você pergunta para elas assim: ô fulano, para que serve esse botão aqui? Beleza, todo mundo vai te falar. Esse botão é o centralizar e põe o título no meio. Joia. 1 minuto depois você faz essa pergunta assim: fulano, esse botão é o centralizar, qual é o atalho de teclado compatível com ele? Vai ser um silêncio. Se você perguntar isso para 10 pessoas, 2 no máximo vão te responder isso, que o atalho Ctrl+E é o compatível com centralizar. Agora, não conta para ninguém não, baixinho. O CESP sabe disso. Então ele põe na prova o que você sabe, só que de um jeito que você não está habituado a responder. Uai, professor, isso não é justo. Não pensa no justo.
pensa em se preparar bem para a prova, passar no concurso, depois ir lá e receber aquele salário bom para técnico do INSS. É isso que você tem que pensar. Pensou nisso, você deixa de ser um participante e passa a ser um concorrente. Quer mais exemplos? Prova de Excel. Excel é uma planilha eletrônica. Responde para mim, eu escuto, hein? Responde para mim aí. O Excel tem coluna? Tem. O Excel tem linha? Tem. Então tá, então eu vou lá e faço a prova, porque eu sei que Excel tem coluna e tem linha. Vai não. O Microsoft Excel é uma planilha eletrônica. Podemos concluir que ele tem tantas linhas. Podemos concluir que ele tem tantas colunas. Questão do CESP. E aí, meu aluno, e se cair na prova do CESP, quantas linhas tem o Excel? Ah, professor, tem um monte. Pois é, mas um monte não cai na prova. Você vai ter que saber quantas. No dia da prova, você vai ter que saber que o Excel tem 1.048.576 linhas e 16.384 colunas. Ah, como é que cai na prova? O Microsoft Excel é uma planilha eletrônica. Podemos concluir que ele tem 5 milhões de linhas. Você vai lá e marca errado, porque o tio Paulo está te falando que ele tem 1.048.576 linhas. É assim que cai na prova. Quer passar no concurso do INSS? Nada de falar assim, eu sou bom em constitucional, péssimo em administrativo. Eu sou tão bom em português que eu compenso informática. Eu sou ótimo em previdenciário que eu compenso a outra matéria Y. Olha, quer passar no concurso? Eu trabalhei com todas as provas para técnico e analista do INSS nos últimos 15 anos. Todas, técnico e analista. Vai para lá e faça uma prova razoável de todas as matérias. Fez uma prova razoável de todas elas, você tem uma grande chance de passar no concurso do INSS. Na hora que você afundar em uma, principalmente no CESP, que tem esse lance do desconto, o que você erra, desconta do que você acerta, você praticamente se despede do concurso. Então, para que isso não aconteça, vamos nos preparar bem em todos os aspectos. O ponto te dá força para que isso aconteça. A nossa sexta aula do nosso curso, ela vai tratar de conceitos de edição de textos, planilhas eletrônicas e programas para apresentações. Vai de novo, professor, só que com detalhe, no pacote BR Office, que pode ser chamado também de OpenOffice, de LibreOffice. Quer dizer, você tem o Word, Excel e PowerPoint que estão no Office. E tem primos dos três que estão em outro pacote, chamado de BR Office. Vamos colocar assim, é de outro fabricante. Então, é uma alternativa para o pacote Office, que tem Writer, que é o editor de texto, Calc, que é a planilha eletrônica, e Impress, que necessariamente é o programa para apresentações. É muito comum na prova citarem recursos do pacote Office e te perguntarem a alternativa no pacote BR Office. Por exemplo, eu vou te preparar para isso. Você vai fazer uma prova boa sim. No Microsoft Word, o atalho de teclado compatível com a função negrito é Ctrl N. Podemos concluir que no BR Office Writer o atalho para negrito é tal. Quer dizer, eles citam o atalho do Word para negrito e te perguntam qual que é o atalho de teclado para o Writer. Eu vou te preparar para isso no curso, que eu estou dando essa aula demonstrativa a partir de agora. No Word, o atalho de teclado para negrito é Ctrl N. No Writer, que é o editor de texto do pacote BR Office, é Ctrl B de bola, porque o Writer é baseado no inglês e Ctrl B de bola vem de bold, que é negrito em inglês. Quer outra? Quer selecionar tudo dentro do Word? Ah, selecionar tudo dentro do Word é o atalho Ctrl T. Você bate Ctrl T, você seleciona tudo. Aí a prova te pergunta qual é o atalho de teclado para selecionar tudo dentro do Writer. Como é que escreve tudo em inglês mesmo? All. Assim, ó, não é? Beleza. Sabe qual é o atalho de teclado que seleciona tudo dentro do Writer? Ctrl A. Esse tipo de princípio eu vou te preparar para a prova. Então a prova de informática deixa de ser um bicho de 7 cabeças e começa a ser uma prova extremamente tranquila. Na aula número 7 eu vou tratar do sistema operacional Windows e, claro, de resolução de questões. E na aula número 8 nós vamos tratar do Linux e, em seguida, resolução de questões. Windows e Linux são sistemas operacionais. O Windows fabricado pela Microsoft e o Linux é um software livre.
nós vamos entender de princípios de software livre também na nossa aula. Então, eu te convido, a partir de agora também, para a aula demonstrativa. Eu escolhi um tema específico para essa aula, para você entender como eu trabalho e como essas questões são propostas em relação ao nosso edital do INSS. O tema que eu escolhi para isso foi o Excel. O Excel é uma planilha eletrônica ou cálculos, permite o gerenciamento de rotinas gráficas, lógicas e matemáticas. No Excel, tem dois tipos de questão, que eu vou começar agora nessa demonstração do padrão CESP para as provas que vem pela frente. Primeiro tipo de questão, questão conceitual. Como assim? O que é o Excel? O Excel é uma planilha eletrônica, é um editor de texto ou um programa para apresentações? Planilha eletrônica. Dentro do Excel, quantas linhas ele tem? Já te falei, 1.048.576. Isso é uma questão conceitual. Quantas colunas ele tem? Cai na prova, um monte de vezes já na prova do CESP. 16.384 colunas. Isso é questão conceitual. Quer mais? Podemos concluir que o formato de arquivo do Excel é DocX. No dia da prova, falando que o formato de arquivo do Excel é DocX, meu aluno, você vai lá e vai marcar a questão como errada, porque DocX é o formato do Word. No Excel, o formato é esse aqui, ó, XLSX. Se você salva um arquivo com o nome de contrato, a extensão não é DocX, é .xlsx. O que eu citei agora para você é mais uma questão conceitual. O que é o Excel, quantas linhas ele tem, quantas colunas ele tem, quais são os menus que o Excel apresenta para você. Ou seja, necessariamente, você tem questões conceituais e o pulo do gato, questões que envolvem cálculos. Lá na prova de Excel cai uma planilha como essa e basicamente te pergunta qual é o resultado da conta proposta na prova com essa planilha. Eles põem uma planilha, apontam uma fórmula e te perguntam quanto dá. A cada 10 questões de Excel, 3, vamos colocar assim, são questões conceituais. E 7 dessas questões envolvem cálculos, envolvem contas. A partir de agora, eu vou trabalhar as questões que envolvem cálculos na nossa aula demonstrativa do INSS de Informática para a prova do CESP. Vou deixar você respirar um pouquinho, toma uma água, respira, analisa bem. Você quer passar no concurso do INSS? Você quer aquele salário bacana e quer estabilidade. Então respira e no próximo bloco você entra comigo na aula demonstrativa nesses quesitos de Excel visando a prova do INSS. Um abraço, até o próximo bloco e fiquem com Deus. Seja bem-vindo ao Ponto dos Concursos, meu nome é Paulo França. Eu estou na aula demonstrativa do ponto, da parte de informática, visando a prova do INSS que está chegando aí, está pertinho. Quer passar no concurso, né, meu aluno? Provas de concursos anteriores, estudar em casa e curso preparatório são os aspectos fundamentais para que você não seja apenas um participante do concurso, mas sim um concorrente. Eu vou continuar aqui agora com a linha de Excel da nossa aula demonstrativa de como cairia o Excel na prova do CESP, na prova do INSS. Questões conceituais, você já teve uma ideia de como é que isso cai. E agora vamos para os cálculos, para as contas. Como é que funciona na prova? Sempre do mesmo jeito. Observe a planilha e responda as questões subsequentes. Fulano acaba de clicar na célula A7. Repara que a A7 está vazia. Em seguida, fulano digitou esta fórmula. Igual, soma, A1, 2 pontos, A6. Em seguida, pressionou a tecla Enter. Vai um macete do tio Paulo agora. Toda vez numa fórmula lá do Excel que tratar de intervalo, intervalo é assim. 2 pontos significa até. Ponto e vírgula significa
e. Toda vez que no intervalo de uma função aparecer 2 pontos, no intervalo, você pensa na preposição até, e se aparecer ponto e vírgula, você pensa em e. Olha o que a questão te propôs. Igual soma a 1, 2 pontos a 6. 2 pontos significa até. Então, é somar de A1 até A6. Vai somar 10, 5, 3, 20, 50 e 30. Para que isso esteja certo na prova do CESP, a resposta citada lá teria que ser 118. Entendeu, meu aluno? A1, 2 pontos a 6, soma de A1 até A6. E se na prova do INSS cair assim, igual, soma, A1, ponto e vírgula, A6. Qual é o resultado? Bom, soma A1, 2 pontos A6, está somando todos os valores. A1, ponto e vírgula A6, A1 e A6. Então está somando A1 e A6. A1 e A6 é 10 e 30. 10 e 30, a resposta é 40. Se no dia da prova cair 2 pontos numa planilha como essa, 118. Se no dia da prova cair ponto e vírgula numa planilha como essa, a resposta seria 40. Detesto pergunta difícil. Só não faça para mim uma pergunta impossível de responder. Quantas vezes o CESP usou esse macete que eu acabei de te dar em provas de concursos anteriores? Não tem como te responder, eu vou te falar assim, ó, como bom mineiro que eu sou, um punhado, um monte. Você tem 2 caminhos. Você reclama disso ou você se prepara bem para isso e busca uma vaga daquela do INSS para você. Ainda vai ter aquele seu amigo que vai falar assim, informática é mexer no computador. A gente mexe no computador, a gente vai lá e faz a prova e arrebenta. Tem que ser na hora, hein? Você vira para ele e fala assim, isso mesmo, fulano, é isso aí. Vai arrebentar, vai passar no concurso. Menos 1 que você vai responder no dia da prova. Mexer no computador não resolve a prova. A prova é no computador ou no papel? Prova no papel. Então, na verdade, você não vai aprender a mexer no computador, você vai aprender a fazer a prova. E se o CESP fizer isso aqui na sua prova, ó, igual, soma, A1, 2 pontos, A3, ponto e vírgula, A6. E se o CESP fizer isso lá, qual que é a resposta? Calcula aí para mim, meu aluno, de acordo com a minha explicação. A1, 2 pontos, A3, ponto e vírgula, A6. Lembra que esse ponto e vírgula significa até, esse 2 pontos significa até e esse ponto e vírgula significa e. Qual é o resultado? Soma de A1 até A3. 10, 5 e 3. A soma de A1 até A3 dá 18. E A6. Então é 18 e 30. 18 mais 30, a resposta é 48. Se cair na prova, soma A1, 2 pontos A6, 118. A1, ponto e vírgula A6, 40. A1, 2 pontos A3, ponto e vírgula A6, 48. Aspectos como esse vão ser tratados no nosso curso regular, ou seja, onde eu vou pegar cada uma daquelas 8 aulas, te explicar isso com detalhes e entrar com uma bateria de questões envolvendo a matéria que você acabou de ver. Quer mais? Vamos lá! Nossa aula demonstrativa agora vai tratar de outra função do Excel. Como é que funciona a questão? Assim, fulano acaba de clicar na célula A7, em seguida digitou esta fórmula aqui, ó, igual média A1, 2 pontos, A3. Em seguida, pressionou a tecla Enter. Faz aí, meu aluno. Quanto é que dá isso aí? Igual média A1, 2 pontos, A3. Lembra que 2 pontos significa até e ponto e vírgula significa e. Qual seria o resultado? Eu escuto, hein? Quanto? Vamos resolver aqui. Igual média A1, 2 pontos, A3. O que a função média faz? Ela soma os valores do intervalo. Então, se o intervalo é A1, 2 pontos, A3, vai ter que somar de A1 até A3. A soma de A1 até A3 deu 18. 10 mais 5 mais 3. Joia. Quantos valores foram somados? 3. Então, você vai pegar o total da soma do intervalo
e vai dividir pela quantidade de valores que foram somados. O total é 18. Eu somei 3 valores para chegar em 18. 18 dividido por 3, 6. E se na prova tivesse caído assim, resposta da primeira situação, 6. E se na prova tivesse caído assim, igual, média, A1, ponto e vírgula, A3. Aí cai isso aqui lá na prova do INSS. Vai somar de A1 até de A1 e A3. Ponto e vírgula não significa E, então vai somar A1 e A3. Qual que é a soma de A1 e A3? A1 tem 10, A3 tem 3. A soma de A1 e A3 é 13. Quantos valores foram somados? 2. 13 dividido por 2, 6,5. Está aqui a resposta se tivesse caído ponto e vírgula no lugar de 2 pontos. Com 2 pontos, soma A1, A2 e A3 e divide por 3. Com ponto e vírgula, soma A1 e A3 e divide por 2. Certo, meu aluno? Função soma, função média e outras que eu ainda vou falar aqui hoje representam basicamente a estrutura de função da prova do INSS. Nós vamos achar as questões para você. Só preciso que você faça o curso, estude em casa e faça provas de concursos anteriores. Estamos resolvendo esse aspecto para você. Vamos para a próxima? Da nossa aula demonstrativa? Para você entender o que eu vou fazer nessa aula de informática? Vamos lá. Fulano acaba de clicar na célula A7. Em seguida digitou igual, mínimo, A1, 2 pontos, A6. O que a função mínimo faz? Ela analisa o intervalo de valores e localiza para mim o menor valor desse intervalo. Então a função mínimo aqui nesse caso, ela vai analisar de A1 até A6. Quais serão os valores analisados então? 10, 5, 3, 20, 50 e 30. A função mínimo vai olhar aqueles 6 valores e vai apontar para nós, vai repetir para a gente o menor valor do intervalo. Se você digitar isso aqui e pressionar a tecla Enter, a resposta é 3, porque a função mínimo analisou os 6 valores e está dizendo, de A1 até A6, o menor valor é o 3. Certinho? Para que serve isso, professor? Imagina numa nota, numa sala que tem 70 alunos, está lá lançada a nota do segundo bimestre e o professor quer saber entre os 70 alunos quem tem a menor nota. Então você usa a função mínimo para isso. Seria igual mínimo a 1, 2 pontos a 70 no campo nota do aluno. Rapidamente, o professor teria acesso à menor nota proposta naquela estrutura. Nesse caso aqui é 3. E se, professor, se tivesse caído assim, igual, mínimo, A1, ponto e vírgula, A3. Espero que você comece a analisar o seguinte. O pulo do gato do assunto funções do Excel é o intervalo. 2 pontos significa até, ponto e vírgula significa e. Nesse caso aqui, vou colocar aqui A6, tá? Coloquei A3, mas vou colocar A6. A1, 2 pontos, A6. Na situação anterior, A1, 2 pontos, A6 analisou todos os valores e a resposta foi 3. Nessa segunda situação que o CESP propôs em uma prova, A1, ponto e vírgula, A6. Enquanto aqui em cima era A1 até A6, agora é A1 e A6. Está analisando 10 e 30 e vai falar para a gente qual é o menor valor desses dois. Quando você fez com todos os valores, usando o até, a resposta foi 3. Nesse caso, a resposta vai ser 10, porque está analisando A1 e A6. A1 e A6, A1 tem 10, A6 tem 30. O menor valor dos dois é 10. Com 2 pontos, a resposta é 3, porque analisa todos os valores. Entendeu, meu aluno? É assim que cai na prova. Põe planilha, põe fórmula e afirma o resultado. Você vai ter que falar
se está certo ou errado. Vamos mais? Beleza. Próxima situação que eu vou propor para você aqui. Observe a planilha. A1, 2 pontos, A7. Podemos concluir que se fulano clicar na célula A7 e digitar isso aqui, ó, igual, soma-se A1, 2 pontos, A6 maior do que 10, a resposta vai ser tal. Beleza, dica, top para a prova. Se a prova do INSS colocar a função soma, ela já fez isso. A função soma estabelece um total. Se a prova colocar a função soma-se, ela estabelece um subtotal. Existe uma diferença de total para subtotal. Função soma faz total, soma-se faz subtotal. Aqui no caso, já entra princípio até de raciocínio lógico. Por quê? Porque aqui está apontando maior do que 10. Existem algumas situações para isso. Ou o valor é maior do que 10, ou ele é igual a 10, ou ele é menor do que 10, ou ele é maior ou igual a 10, ou ele é menor ou igual a 10, e tem mais situações. A situação proposta aqui foi maior do que 10. Aí a prova do CESP diz o seguinte: se fulano clicar na célula A7, digitar esta fórmula e pressionar a tecla Enter, a resposta é tal. Aí você vai ter que julgar na prova se aquela resposta é verdadeira ou se ela é falsa. Então analisa. Maior do que 10, você tem de A1 até A6 três valores. O 20, o 50 e o 30. Uai, professor, mas e o 10? O 10 não é maior do que 10. O 10 é igual a 10. Se digitar isso aqui, se colocar isso aqui lá na prova, como já aconteceu, e te perguntar o resultado, a resposta desta fórmula é 100. Por quê? 20 mais 50 mais 30. 20 mais 50 mais 30 é 100. Isso aqui é o subtotal dos valores maiores do que 10. E se na prova, nesse pedacinho aqui do intervalo, tivesse assim, ó, maior ou igual a 10. E se tivesse desse jeito, aí entraria o 20, o 50 e o 30, que são maiores do que 10, e entraria também o 10, que é igual a 10. Então a resposta com esta situação seria 110. Meu aluno, estas situações que eu propus para você são muito difíceis? Não, mas se você não fizer a preparação específica visando essa abordagem, você basicamente acaba tendo problemas em questões relativamente simples. O que nós vamos fazer no curso é exatamente isso. Trabalhar funções como soma, média, mínimo, máximo, função hoje, função agora, soma-se, conte-se, função se. É isso que nós vamos trabalhar aqui. E além dos aspectos de internet, intranet, mostrando como o CESP lida com essa situação no concurso. Se tem uma coisa que após a última aula você vai saber, e muito bem, é o que o CESP faz nas suas provas. Te convido então para vir com a gente, venha com a gente com o ponto, para fazer matrícula nesse curso completo, para que você possa ter estrutura de todas aquelas aulas detalhadas, comentadas, com muito capricho, com muito zelo, escolher questões tops para a gente trabalhar. Sempre vou fazer daquele jeito, trabalho a matéria e entro em seguida com as questões comentadas relacionando os blocos do edital do INSS. A partir de hoje, você não é mais participante do concurso, você é concorrente. E se Deus quiser, uma daquelas 950 vagas, daquelas 1000 vagas lá do INSS, uma delas vai ser sua, certo? Ah, mas vai ter muita gente concorrendo. Você só precisa de uma, deixa o resto para os outros. Combinado? Fique com Deus e até o curso completo. Preparação, foco total, ponta dos concursos.